Olá, casais! Que alegria estarmos aqui juntos nesse grupo de oração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que nós possamos ter uma noite com muito aprendizado, que nós possamos ter uma noite formativa. Meu nome é Márcia, eu sou missionária da comunidade Canção Nova. Estou aqui com o meu esposo, que vai se apresentar, e com uma família muito especial. Hoje nós temos uma família de músicos cantando e animando o nosso grupo. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério, sou vocacionado da Canção Nova e estou aqui com vocês. Estamos aqui com vocês, né? Para essa noite, uma noite de alegria, uma noite de paz, uma noite de oração, para podermos saber um pouquinho mais sobre os mandamentos de Deus para a nossa família. E agora eu vou passar para a nossa música para que ela se apresente. Olá, meu nome é Denise, sou vocacionada da Canção Nova e essa é a minha família. Meu esposo, o Nego, o meu filho mais velho, Daniel, e o Isaac, o meu caçula. E é com muita alegria que nós estamos hoje aqui para louvar e bendizer a Deus. Pode ser eu? Já? Não, você não vai falar nada para voltar para a gente? Então, já era para... Já era. Pode ir, vai. Já deu, né? Deu, vai continuar. Não, aí eu vou dar uma... Tá bom, tá. Não, eu vou dar... Já tá gravando? Tá gravando. Depois tem Então é com muita alegria que nós... Agora eu perdi o foco. Calma. Vamos em música para animar esse dia, à noite. Esse momento. Isaac, Daniel... Não, tá, pera, calma. Isaac, Daniel... E é com muita alegria que nós estamos hoje aqui para louvar e bendizer a Deus. Por isso eu te convido. Vamos louvar, vamos bendizer com muita alegria. Cantemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos
a dois senhores. Não tem como. Não tem como servir a Deus e ao mundo. Nós precisamos nos decidir. E é isso que o Senhor pede de nós, essa decisão. E quem é que nos ajuda a caminhar e a decidir por Deus? Quem nos leva a essa decisão não é a nossa humanidade. A nossa humanidade permite com que nós demos passos. Mas quem nos leva a dar esses passos e a tomar essa decisão? Quem nos leva a dizer: Senhor, Jesus é o meu Senhor, é o meu Deus e Senhor, é o Espírito Santo. Então que hoje, enquanto casais, que você possa pegar aí a mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos estiverem juntos, que você possa dar a mão e em família vamos pedir esse Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos renova, o Espírito Santo que nos leva a ser de Deus, ao caminho de santidade. É esse Espírito que nos faz e que nos leva a decidir, a nos renovarmos, a nos entregarmos ao Senhor. Então que você possa se entregar ao Espírito Santo. Vamos cantar pedindo esse Espírito que nos renova, esse Espírito que nos purifica, esse Espírito que revela aquilo que ainda está escondido. Vamos pedi-lo. Vamos cantar: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Que você possa fazer dessa música, da letra dessa música, uma oração, pedindo mesmo essa graça de renovar, de não ser mais igual. Cantemos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração. Põe em teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E se você me permite, Márcia, o Senhor coloca no meu coração, eu vou compartilhar rapidinho, que eu sempre fui, da igreja, sempre, e eu pedia muito a Deus a graça de ver minha família comigo, então assim, eu queria muito, eu desejava muito, e um dia Deus me deu a consciência que eu precisava mudar. Quem precisava mudar primeiro na minha casa era eu, porque depois o Senhor trazia os meus. Então, assim, ao passo que a gente foi cantando, Deus foi me recordando que eu precisei mudar para trazer a minha família. Muitas vezes a gente vai para esses pontos e diz: ah, se meu marido estivesse aqui, ah, se meu filho estivesse para ouvir. E eu tive a consciência a partir do momento que eu comecei a mudar, que eu dei a permissão do Senhor mudar o meu coração, toda a minha casa foi se restaurando, todos os meus vieram
seguir a esse Deus. E conforme vocês foram cantando, né? Eu fui cantando junto. Olha que bonito, o Senhor foi me dando uma imagem, a própria imagem da transformação. Quando a gente olha uma borboleta, ela é tão bonita, mas o que ela não passa, não é? Ela, no início, não existe beleza. Você olha aquele casulo, aquela, né, é feio, é algo que você diz, o que pode sair daqui? Isso é tão bonito quando a gente vê, e quem faz isso é o próprio Espírito Santo. Eu só posso mudar aquilo que eu sou e passar por essa transformação se eu tiver esse Espírito Santo que cura as minhas feridas, que me faz ter uma atitude nova, que me faz ter uma atitude renovada dentro da minha casa. Se não fosse esse Espírito Santo, você não teria mudado e a sua família talvez não estivesse aqui hoje com você. Mas você se abriu a esse Espírito. Esse Espírito foi te transformando, foi te mudando. E essa mudança você levou para sua casa e foi com os seus filhos e com o seu marido. O mesmo comigo, né? Comigo. Porque o Rogério sempre foi, né, da igreja, sempre participou. E eu só ia às missas, na verdade, né? Então, conforme nós fomos nos abrindo ao Espírito Santo, a nossa casa também foi se transformando. Que a sua casa também possa se transformar a partir desse Espírito Santo que nos renova. Então vamos cantar mais uma vez, Denise, esse refrão? Porque tudo que há dentro de mim, que há dentro de mim, onde precisa ser curado, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Que lindo e que alegria, que bênção de Deus, né? E nós vamos agora chamar o Diácono e a Mara, Diácono Paulo, a Mara, são nossos irmãos missionários da comunidade Canção Nova. E eles vão trazer uma palavra para nós a partir de 2 mandamentos. O 4º mandamento, que é honrar pai e mãe, e o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho. Tome caderno, tome sua caneta e anote, porque com certeza eles nos trarão grandes ensinamentos. Seja bem-vindo, Diácono, seja bem-vindo, Mara. Que alegria, meus irmãos, tê-los aqui. E que bênção estar com vocês. Eu estou com os meus ouvidos atentos para ouvir aquilo que vocês têm para nos falar, não é, Denise? Então, seja a palavra de vocês, né? Podem iniciar. Olá, queridos amigos e irmãos desse grupo de oração de casais da comunidade Canção Nova de Paulínia. É com muita alegria que nós estamos aqui, eu, a Mara Lourenço e o Diácono Paulo, para acolher vocês, né? E para que a gente possa passar alguma formação daquilo que a gente já viveu, um pouquinho da nossa experiência, né? Enquanto casal, enquanto pai, enquanto mãe. E nessa formação desse grupo de oração de casais, nós vamos estar falando hoje sobre 2 mandamentos da lei de Deus. O 4º mandamento da lei de Deus, que fala sobre honrar pai e mãe. Então é obrigação, né, nossa enquanto cristão, estarmos honrando pai e mãe. E aí nós vamos ver como é que isso reflete na nossa vida familiar e na educação dos nossos filhos. E também vamos estar falando sobre o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho, né? Então, como isso também reflete na nossa vida familiar, na nossa vida de casal, na nossa vida, na educação dos nossos filhos, tá?
Então é muita alegria que nós estamos aqui e queremos acolher você para esse momento formativo. Então, o Paulo vai começar falando com vocês agora e depois a gente vai dando continuidade. Seja bem-vindo você que está nesta formação, é uma alegria muito grande. Como a Mara, minha esposa, falou, sou o diácono Paulo, nós somos casados há 37 anos, nós temos 2 filhas e um neto de cada filha, 2 netos. E tem um netinho que está com alguns dias só, 10 dias, né? 15 dias 15 hoje. dias. Então é uma alegria muito grande já ter experienciado essa questão de ser pai e avô, né? Mãe e avó. O 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, ele tem uma raiz na palavra de Deus que e o Papa Francisco, nesse documento Amoris Laetitia, o amor na família, ele nos recorda isso. Então, no número 17 do Amoris Laetitia, o Papa diz assim: os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como ensinam frequentemente os sábios da Bíblia. Os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento: honra teu pai e tua mãe, querendo o verbo honrar indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda a sua plenitude, sem os transcurar com desculpas religiosas. Com efeito, quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. E na tradição judaica, o honrar pai e mãe ele tem uma conotação não só de cuidado do pai e da mãe na velhice. Quando isso acontece, honrar pai e mãe eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe na velhice, ou então quando ele está doente, quando ele está precisando de ajuda. Não é só isso. O honrar pai e mãe, do ponto de vista bíblico, traz a necessidade e a situação do pai transmitir a fé para o filho. E o filho recebe a fé do pai e transmite, honra o seu pai, transmitindo para o seu filho. Então, naquele tempo, os grandes feitos do Senhor, principalmente o Senhor que tirou o povo do Egito, o Senhor que cuidou daquele povo com carinho no deserto, deu alimento, deu a providência e cuidou daquele povo, toda essa experiência que o povo tinha, ele era passado de geração em geração. E o filho honrava o pai quando ele passava para o seu filho aquele ensinamento que ele aprendeu. Então, toda a Torá, a lei, todos os outros mandamentos todos, honrar o pai e honrar a mãe, pegar toda aquela tradição, as regras de vida, aquilo que o pai ensinou dos grandes feitos do Senhor e transmitir para os filhos. E esse, por conseguinte, transmite para os seus filhos, de pai para filho, de pai para o neto vai para o seu filho, e assim por diante, de geração em geração, o Senhor é honrado no pai e na mãe. Então, nesse ponto de partida, nós temos que ver a importância, primeiro, da experiência de Deus que o casal tem que fazer, que a pessoa tem que fazer na sua vida, para ela ter um subsídio, para ela ter uma estrutura de testemunho para transmitir para os seus filhos. Eu lembro na minha história que a minha mãe, para cada filho, ela tinha uma história, né? O Luizinho teve uma doença com 1 ano de idade, uma desidratação, que o médico desenganou, e ela foi lá e pediu para Nossa Senhora interceder junto a Deus, e Nossa Senhora Deus concedeu um milagre pelas mãos da Virgem Maria, e meu irmão, que já estava praticamente morto, foi recuperando e sobreviveu. A minha mãe nos conta isso, aí o Luizinho, meu irmão, conta para os seus filhos. No meu caso também, várias histórias, mas vou contar uma. Quando foi para o meu nascimento, nasci com um problema passou do tempo,
e achava que a criança já tinha morrido, e a minha mãe fez uma oração de consagração, ela e a minha madrinha, me consagrando a Nossa Senhora, e isso aí minha mãe me contou, eu conto para minha filha, a minha filha vai falar para o Francisco, para o filho dela, olha, na vida do meu avô, do meu pai, aconteceu um milagre e ele conseguiu viver, e assim por diante. Então, a fé é transmitida por fatos concretos, das coisas que acontecem no dia a dia. E se a gente fosse contar, né, mano, nossa história de vida, quantas vezes a providência agiu e a gente achava que as coisas não iam dar certo, mas Deus veio com seu socorro. Então, isso que a gente ensina. Tantas vezes eu vejo a Mara falando para as meninas, olha, confia em Deus, que Deus sempre nos deu a providência, não vai faltar nada para vocês também. É nesse sentido, no primeiro momento, que a Bíblia nos traz a questão do honrar pai e mãe. Aí, Jesus, o Papa aqui, a Moisés de Letícia, dá uma aprofundada um pouco nisso. Ele diz assim, o Evangelho lembra, no número 18, também que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Espera-os o caminho pessoal de vida, né? Então, cada um tem sua história, vai fazer sua caminhada. E aí o Papa diz assim, se é verdade que Jesus se apresenta como modelo de obediência a seus pais terrenos, submetendo-se a eles, também é certo que ele, Jesus, faz ver que a escolha de vida do filho e sua própria vocação cristã pode exigir uma separação para realizar a sua entrega de si mesmo ao reino de Deus. Então, o filho, quando você honra o filho, porque sempre a história do honrar pai e mãe, assim, São Paulo que explica na carta aos Coríntios, filhos, não desespereis, não exaspereis, não pressioneis os vossos filhos, pais, amais vossos filhos, né? Pais, educais, filho, obedecei. Então sempre tem esse jogo, honrar pai e mãe tem esse jogo aí, né? Então o pai ensina o filho para a autonomia e o filho honra o pai, tendo para com o pai esse respeito, mesmo saindo de casa, mesmo casando, ao voltar-se para casa dos pais, do pai e da mãe, ali ele encontra o porto seguro. É o que diz a Mariana, né? A minha filha diz assim, na casa do meu pai, com vocês eu tenho meu porto seguro. Eu sei que eu posso caminhar nessa vida para vários lugares, situações, mas eu sei aonde eu posso voltar e ter aqui um apoio, ter aqui a fé, ter aqui o sustento, né? Nós tivemos vários momentos nesse sentido. A Mariana, há 2 anos atrás, teve o caso de engravidar, e a neném nasceu prematura, e há 4 anos já, prematura, e a neném veio a falecer, e quantas intervenções, quantos momentos da gente estar juntos, estar rezando juntos, estar mostrando para ela a fé na ressurreição, né? E fortalecendo ela para que ela olhasse para frente, que a vida, porque quando acontece um fato assim forte, que nem hoje nós estamos vivendo muitos fatos fortes, né? Que nem quando nós perdemos a Manuela, nossa netinha, parece que acabou as situações, não tem mais horizonte. Aí o pai e a mãe, né? Eu vejo principalmente a Mara aqui no sentido de apoio, de estar próximo da filha, eu também, com o Léo, com o meu genro, mas de estar transmitindo para eles que a situação da vida continua, que existe Deus, que existe a fé, que existe a esperança em uma situação que pode ser transformada e transfigurada, né? A morte não é a última palavra, nem a dor, nem a doença, mas tem que ter alguém que transmita esta fé, que não seja somente, também tem aquele lá, o pai sustentou o filho, tá bom, o pai deu o alimento, trouxe o sustento, educou, levou para a escola, deu dinheiro, deu os bens, sustentou e deu o melhor, né? Os pais falam, quero dar o melhor para o meu filho, quero dar para o meu filho o que eu não tive. E nessa loucura aí, fica só uma visão material. E hoje, nós temos que trazer de volta, resgatar a esperança, a fé, o amor no coração dos nossos filhos. Isso é só para a gente pensar assim, que os 10 mandamentos nos remetem a isso, né? Honrar pai e mãe é um mandamento que nos diz assim, eu preciso
cuidar do meu pai, sim, mas também receber dele a fé, transmitir para o meu filho, ser uma pessoa de fé. Né? Então, nesse sentido, a Mara vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu queria dizer isso, que Jesus, ele era obediente aos pais, mas na sua vida, ele foi se preparando para ter autonomia, fazer a sua história, salvar a humanidade, e não ficar um filho ali dentro de casa, só nas situações diárias. Nós também não podemos prender os filhos. O Papa diz aqui lá, os filhos não são propriedade da família, mas nós os educamos para serem sal e luz, para serem luz das nações, para saírem e darem um bom testemunho do conhecimento de Cristo, da sua doutrina. E às vezes isso aí nem aparece muito na fala, mas mais pelo modo de ser, pelo testemunho, pela forma de se comportar. Eu gosto muito daquela frase de Dom Bosco, que ele diz assim, bons cristãos e honestos cidadãos. Uma coisa se entrelaça na outra. Se você consegue educar o seu filho para ele ser um honesto cidadão, e honesto é uma palavra grande, né? Envolve muitos valores, muitas coisas. Mas um bom cristão que reza, que vai à missa aos domingos, que faz sua oração, que tem fé, né? E na verdade é a nossa obrigação de transmitir essa fé. E depois ele vai transmitir para o filho dele da forma, no tempo, porque o tempo muda, o jeito de fazer as coisas é diferente, né? Mas eu queria que vocês refletissem um pouco nisso. Como que eu estou sendo um pai, uma mãe, que honra os meus pais que me ensinaram a fé, ou que sejam os meus pais espirituais, se você é o pai e mãe fisiológico, não te ensinam a fé, mas na igreja, com seu tio, com o padre, você aprendeu a fé. Como que você está honrando esta pessoa que te passou a fé, ensinando os seus, para que essa fé seja transmitida através das gerações? Então sempre é tempo da gente refletir sobre isso, retomar sobre isso e trazer essa questão da espiritualidade da família. Como é bonito quando a gente está aqui em casa, está rezando um terço, as filhas entram, respeito. O meu netinho já põe a mão assim e fala para o Pai do Céu, já está rezando, e pega o meu terço ali no meu oratório, e ele pega o terço já para rezar, traz para o vovô. O honrar a meu pai e a minha mãe que me deram esta fé faz toda a diferença na vida das minhas filhas e agora do neto, né? Então, eu espero que você possa refletir bastante sobre isso, porque é muito importante que Jesus Cristo seja conhecido, que a gente se torne discípulo, mas missionário, como diz o documento de Aparecida. Mas ser missionário passa também por essa condição familiar, dentro de casa, levando a fé. Quando a gente escuta de um filho alguma coisa fora, a gente pega e corrige com amor, e fala, explica, orienta, né? Esse é o caminho da educação dos filhos, do ponto de vista de transmissão da fé. E a Mara agora vai comentar um pouquinho mais com a gente o 8º mandamento, né? Como que é? Não levantar falso testemunho. Mas antes de entrar nesse mandamento, eu queria assim, dizer que muitas vezes a gente, enquanto cristão, né, enquanto pessoa, a gente tem um Deus, a gente tem uma imagem de um Deus que é mandão, né? Mandou 10 mandamentos pra gente, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. E na verdade, né, Deus não precisa que nós fiquemos bajulando ele, né? Deus é soberano, ele não tem essa carência humana que nós temos. Então, quando ele instituiu os 10 mandamentos, não foi para ele sentar num trono, né, e começar a mandar como rei, como, né, um governante, ou como muitas vezes a gente mesmo como pai, como mãe, né, que a gente quer que a nossa vontade seja feita. Não é isso, né? Deus, quando ele coloca os mandamentos da lei de Deus, né, que a gente resume em 10 mandamentos, mas que depois ele vai se desdobrando, né, em várias outras orientações que Deus nos dá,
ele faz isso que é para o nosso bem. Não é para o bem de Deus, é para o nosso bem, né? Se você for refletir sobre cada mandamento da lei de Deus, ele vem falando, vem nos orientando como a gente deve agir, né? Na nossa relação com Deus, porque é para o nosso bem, né? Até o amar a Deus sobre todas as coisas, isso não é para engrandecer a Deus, mas é para o nosso bem. Porque se a gente não tem Deus como soberano da nossa vida vai cair nas armadilhas do próprio demônio que vem para tirar a nossa felicidade. E os 10 mandamentos, ele é para a nossa felicidade. Os mandamentos de Deus é para a nossa felicidade. Então, tudo que está ali é para o nosso bem, né? Então, quando ele traz isso, é porque o povo estava todo perdido, né? Então, ele vem orientar. Faça assim que você vai ser feliz, né? Então, honra teu pai e tua mãe porque você vai ser feliz, né? Transmite a fé para os seus filhos, porque a sua geração ela vai dar continuidade nisso, e isso vai ser bom para eles, né? Então, se os seus filhos estão no caminho de Deus, se você transmite a fé, isso vai ser muito bom para eles. Então, não é para o bem de Deus, né? É para o nosso bem. Ele traz tudo isso, é para o nosso bem, é porque ele nos ama, né? Infinitamente Deus nos ama. E quando ele fala, né, não levantar falso testemunho, né, que é o 8º mandamento, em Êxodo 20, né, peguei como base aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica, tá? Então, são alguns trechinhos que eu vou estar trazendo aqui. E fala, em Êxodo 20, 16, diz assim, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo, né? Então, essa é a base do 8º mandamento. A gente não pode levantar um falso testemunho contra a outra pessoa, quer dizer, falar aquilo que não é a verdade. Então, a base desse mandamento da lei de Deus é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Caminheis na verdade. Jesus é a verdade, né? Então, essa é a base do 8º mandamento. Então, o 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros, né? Então, não é só fazer aquelas promessas para Deus que você não vai cumprir, né? É muito mais do que isso, né? É não falsear a verdade na relação com o outro. Então, esse mandamento, ele fala sobre as nossas relações pessoais, né? Na relação com Deus, sim, né? Ficar prometendo coisas que você não vai cumprir. Mas também não mentir, não falar o que não é a verdade, não levantar um falso testemunho, não difamar as pessoas, né? E mais do que isso, né? Depois ele vai dizendo assim, ó, a verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia, né? Olha só que interessante, né? Então, ela vai se tornar uma virtude. E virtude são hábitos, né, que a gente vai adquirindo. São hábitos bons que a gente vai adquirindo. E que a gente vai adquirindo através da prática, né? A gente vai praticando isso. Então, não ser duplo nas coisas, não falar em duplicidade, quer dizer, falar uma coisa pensando outra, ou aquilo que a gente fala, com segundas intenções que eu estou fazendo isso, né? Lá no fundo tem uma segunda intenção, né? Principalmente com o filho, né? Então, simulação, né? Ficar simulando as coisas, inventando as coisas, fantasiando coisas, né? Para enganar, né? E ser hipócrita, né? O que é o hipócrita? É aquele que... explica para nós, o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que põe uma máscara, fala uma coisa com a máscara na frente, mas o ato dele, o jeito dele praticar é diferente. Então é aquele, faça o que eu mando, fala pro filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Filho não pode beber bebida alcoólica, mas lá na festinha
eu tô com a minha latinha de cerveja, a pessoa está, eu não bebo, graças a Deus, não dei esse mau testemunho para meus filhos. Então, hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra, né? Ele mostra uma coisa para a pessoa, mas no fundo ele faz outra, né? E vamos falar a verdade, que dentro de casa essas coisas caem rapidinho, né? A gente não consegue ser hipócrita o tempo todo, né? A gente não consegue vestir uma máscara o tempo todo, né? E dentro de casa é a hora que as máscaras caem, né? Então Mesmo com o Covid, né? Dentro de casa a gente tira a máscara. Mesmo, né? Exatamente. Aqui nós estamos dentro de casa, nós estamos sem máscara, né? Eu acredito que você também, né? Nesse tempo, a não ser que você esteja já, né, com uma suspeita, alguma coisa, você vai usar máscara dentro de casa para proteger os seus filhos. Mas dentro de casa a gente é livre, a gente é o que a gente é. Então, e muitas vezes a gente tem uma vida dupla, né? Então, eu faço uma coisa lá fora e quero dar um testemunho diferente para o meu filho, só que o agir, né, é falso. Você pensa uma coisa, você fala uma coisa para o seu filho, mas o seu agir é diferente, né? Ah, meu filho, seja honesto, tá? Mas honestidade, ela envolve um monte de coisa. É honestidade no falar, né? Então, eu não vou falar, você tá bonito se você tá feio. Ah, essa roupa tá maravilhosa em você, né? Mas você tá olhando e fala assim, que coisa ridícula, né? Isso é hipocrisia, isso é falsidade, né? Você falar, eu estou honesto, né, no agir, né? Ah, tá, você tem que ser honesto, você não pode roubar, né? Ah, mas se eu recebo um troco a mais, eu não vou e devolvo, né? Se eu posso, né, tirar vantagem de alguma situação do outro, eu tô fazendo, né? Então você fala assim, você tem que ser honesto, só que você não paga com honestidade a empregada, você não trata com honestidade, né? Ela deveria trabalhar, sei lá, quantas horas no dia e você, às vezes, exige que ela faça mais e não paga por aquilo, né? Isso tudo é ser falso e é um contra-testemunho. Então, como é que você vai falar para o seu filho que ele tem que ser honesto se você não é? Né? Como é que você vai falar para o seu filho não brigar, né, com o coleguinha na escola se você bate boca com o seu vizinho? Você bate boca com a sua esposa, com o seu esposo, né? Como é que você vai falar para ele respeitar o adulto, né? Respeitar os mais velhos, se você não respeita seu pai e sua mãe? Se você não respeita nenhum cachorro dentro da sua casa, Fala palavrão, né? Fala palavrão. Então, são situações em que a gente está dando contra-testemunho. E isso é hipocrisia, né? Isso é faltar com a verdade, né? É simulação. E o seu filho, a sua filha, seja ele criança ou seja ele adulto, ele entende tudo, ele sabe dessas coisas, né? E diz a palavra assim, ó: se dissermos que estamos em comunhão com ele, com Cristo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, né? Então, se a gente falar, vamos à missa, né? Chega lá, o padre faz aquela homilia linda, fala um monte de coisa. Você mal escutou aquilo lá. E tá saindo de lá e tá, sei lá, batendo boca, brigando, falando palavrão no trânsito. Tudo isso é contra-testemunho. Então, como nós vamos educar o nosso filho na verdade? Se você não é verdadeiro com ele, tá? Então, assim, a gente precisa mudar as nossas atitudes. Nós precisamos fazer aquilo que nós falamos, né? Porque é muito mais fácil falar do que agir, né? A palavra sai muito mais fácil. Agora, a atitude, não. E aí é um constante policiar-se, vigiar-se, né? E é bonito que tem um trecho aqui, né, que fala sobre isso, que ele vai falar sobre a reparação, né, o dever de reparar as coisas erradas que a gente faz. Então, assim, não fica lá se sentindo, sou o pior pai do mundo, sou a pior mãe do mundo, tô fazendo tudo errado, né? E
Hoje nós estamos falando sobre os filhos, mas isso na vida geral, né? De modo geral. Então, graças a Deus, a nossa igreja, né? Ela é muito misericordiosa e ela traz isso, né? Nós podemos reparar os nossos erros. Nós podemos sempre recomeçar. E reparar os erros, se a gente consegue reparar com a pessoa com a qual nós ferimos, nós pecamos contra ela, ótimo. Agora, se nós já não conseguimos mais, né, fazer isso por uma situação ou outra, porque talvez a situação não vai nem se repetir, se reverter, se isso foi feito lá na sua infância, na infância do seu filho, hoje seu filho é adulto, né, você pode fazer isso hoje. Então, às vezes eu fico pensando assim, quantos erros eu não tive com os meus filhos, né? Quantas vezes eu também não fiz isso, né? De tentar enganar minha filha, falar para ela, não quero que coma doce, eu falo que não tenho doce, né? Não tem, mamãe não comprou, né? Eu não quero comprar uma coisa, eu falo que não tenho dinheiro, né? Mentira! Tô com o dinheiro aqui, né? Eu lembro que as minhas filhas na época era cheque, né? Eu falava, não tem dinheiro, ela falava assim, eu tenho cheque, mamãe, né? Hoje é o cartão, né? Eu falava assim, não tem dinheiro, mas tem o cartão, né? Ela vê você passando no cartão, daqui a pouco tá falando que é o Pix, né? Não tem nem mais cartão. Enfim, mas é muito mais difícil a gente falar a verdade e convencer pela verdade do que a gente inventar uma mentira. Só que a verdade liberta, a verdade ensina o filho, né? Um exemplo para vocês, né? Aqui em casa a gente deixa um potinho assim, né? Foi uma vez e aí começou a se criar o hábito, né? De deixar um docinho, um bis, né? Num potinho, uma canequinha, porque o Francisco vem, ele sobe ali, uma vez ele achou um negócio ali e a gente criou o costume de sempre colocar. Só que tem dia que falha, né? Ele chega aqui e não tem nenhum, né? E aí a gente brinca com ele que é um anjinho que deixou ali, né? Então é um anjinho que passa de vez em quando e deixa alguma coisinha para ele. E tem dia que ele faz uma cara de decepção, né? Francisco, hoje não tem, né? É a verdade, não é? Então eu tenho que falar a verdade para ele. Tem hora que ele não quer ir embora daqui. Você tem que falar, não, mas está na hora de você ir. Não adianta querer enganar ele, né? Está na hora de você tomar banho e você tem que tomar banho. Né? Então não adianta a gente ficar inventando história, inventando as coisas. A verdade é a verdade, né? O papai fica doente, a mamãe fica doente, né? Vai viajar, o vô vai viajar, não vai ver ele. Então ele tem que encarar a verdade como uma verdade. E isso não fere, sabe? A gente começa a fazer uma experiência com isso de que a verdade realmente liberta, né? E desde pequenininho, vá falando a verdade, né? A verdade dos seus sentimentos. Olha, hoje eu tô muito triste porque aconteceu isso. Hoje a mamãe tá nervosa, hoje o papai, né, tá nervoso. Hoje aconteceu isso com a gente. Então, né, o costume de pedir desculpa, desculpa porque eu fiz isso com você hoje. Me desculpa porque hoje eu não tô bem, né? Então a verdade é a verdade. Aí continua, né? O catecismo diz assim, sobre a mentira, olha que interessante. A mentira, por ser uma violação da virtude da veracidade, é uma verdadeira violência feita ao outro porque o fere na sua capacidade de conhecer, né? Que é a condição de todo juízo e de toda decisão. Então, como que a gente também vai ajudar os nossos filhos a fazer boas escolhas, tomar boas decisões na vida? É através da verdade e não das ilusões, né? Que muitas vezes a gente quer iludir, né? A gente quer falar, vai ser legal e não vai, né? Vai tomar uma vacina, vai tomar maravilhoso, não vai doer não, dói, né? Então, Nenê, eu sei que vai doer, né? Mas é pro seu bem, você precisa disso, né? Tá doendo? Tá doendo,
né? Mas você precisa disso. O remédio é ruim de tomar? É ruim de tomar, mas precisa tomar, né? É a verdade, tá? Outra coisa, Mara, só para comentar, também quando os filhos são adultos, quando a gente vê que eles fazem coisas que não são, a gente sabe que ele está sem valores, pecado é erro, a gente não pode ficar pondo a mãozinha na cabeça, não vou desagradar, porque é minha filhinha. A verdade que nos liberta é a verdade real. Eu não posso maquiar, que nem falam ali, né? Não posso ficar, coitada, eu não vou falar isso para ela não, porque ela vai ficar chateada. Que fique chateada, né? Que fique chateada, mas eu devo ser verdadeiro, né? Eu acho que exercício de ser verdadeiro traz para o filho uma certeza de que alguém tem coragem de confrontá-lo, de dizer para ele coisas sim e não. Seu sim seja sim, seu não seja não, diz o Evangelho, né? Às vezes a gente tem que falar até para um para o outro, para a gente mesmo. Na nossa vida a gente tem que exercitar essa questão da correção fraterna, né? É claro, às vezes a gente exagera, tem que pedir desculpa depois. Eu muitas vezes sou um pouco estourado, mas depois pera, desculpa. Mas o conteúdo, aquilo que eu quis te orientar, te falar, é esse, olha, isso não está certo, isso está certo. Ou então, você quer contestar? Vamos conversar então, em adultos. Olha, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. E se chega num consenso. Porque o filho, ele não é para engolir tudo que a gente fala. Não, hoje os filhos têm argumentos. E eu preciso ter argumentos. Até eu chegar a conversar com ele, eu tenho que ter argumentos. Eu tenho que ter uma forma de abordá-lo para convencê-lo. Convencer no amor, né? Convencer no amor. Mas não ficar dando falso testemunho, querendo falar que está certo aquilo que você está vendo que está errado, né? Então tem que ser verdadeiro, como o Mário estava dizendo. E aqui diz ainda sobre a mentira, né? A mentira é funesta para toda a sociedade. Então, como eu falava para vocês, né? Você vê, Deus não está falando isso porque é uma ofensa somente a Ele, a gente mentir, né? Porque na verdade é uma ofensa à criação, né? A dignidade que Deus nos dá é uma ofensa a nós, né? É uma ofensa. Eu me sinto ofendida quando uma pessoa mente para mim, você não? Certeza. Porque parece que ou tá me subjugando achando que eu não tenho capacidade de encarar a verdade, ou porque tá querendo me enganar, né? Então, assim, é ruim isso. E a gente não pode alimentar isso aos nossos filhos e achar que isso é uma prática boa, né? Uma mentirinha, né? Não tem mentira. Não tem mentirinha. Mentira é mentira, né? Então diz assim, né? Que ela é funesta, ela é ruim para toda a sociedade. Mina a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Então olha que palavra, né? Ela mina a confiança. Você quer que o seu filho, a sua filha, seja ele criança ou seja ele adulto, confie em você. Então você tem que alimentar a confiança. E a confiança a gente só alimenta na verdade, né? Não tem como a gente ter uma vida de mentira, de falso testemunho, né? Porque não é um falso testemunho só contra o outro, mas é um falso testemunho que a gente dá da nossa própria vida, né? Eu falo uma coisa e faço outra coisa. Isso é falso. É um falso testemunho, né? Isso vai minando a confiança. Pensa aí, se você... as pessoas que você não tem confiança nela, que você não confia, né? Por que você não confia? Não é porque você já viu mentindo? Porque você já viu na falsidade? Porque você não acredita, né, que aquela pessoa é capaz de fazer isso ou aquilo? E se você não acredita, por quê? Porque você não viu isso em atitudes, não é em palavras, né? Como eu falei, palavras é muito fácil, mas a atitude é que convence, né? Então, se você quer ser confiável, se você quer que a sua família, as pessoas e principalmente seus filhos confiem em você, tenha uma vida voltada para a verdade. Então, seja verdadeiro com a pessoa, seja verdadeiro com os seus filhos, mesmo que isso doa, né? Mesmo que isso faça a gente sofrer às vezes, mas os frutos disso
é você realmente, né, ver que os seus filhos confiam em você em qualquer circunstância, né? Porque é muito comum que as crianças escondam a verdade delas quando elas fazem alguma coisa errada, não é? Fez uma arte, vai pro cantinho, né? Vai fazer escondido as coisas, né? E isso vai aumentando na medida em que os filhos, as crianças vão crescendo, né? Então eles começam a fazer as coisas escondidas, começam a não falar, aí vem a mentira, né? Porque na hora que é confrontado, não vai falar a verdade, vai falar mentira, né? E isso vai fazendo também, porque se você não corrige, né? Que é o que Paulo falou, essa correção fraterna, e aqui ele fala sobre amor fraterno, esse é amor fraterno se você corrigir, né? E aí vai depender da forma com que você corrige, os seus filhos vão voltar a falar toda a verdade para você. Porque se você dá um castigo desproporcional à atitude do que ele fez, né? Por exemplo, sei lá, rasgou um papel importante seu. Pegou seu livro e rabiscou ali. E você falar, menino malvado, e bate, né? Próxima vez que ele for fazer alguma coisa assim, ele não vai mostrar para você. Agora, se você corrige com um amor fraterno, né? Dizendo, não, isso não pode, porque isso é do papai, isso é uma coisa errada, né? E por isso a mamãe ou o papai não vai deixar você uns dias sem brincar de lápis, né? Pronto. É uma correção na proporção do ato que a criança fez, né? Uma coisa também que eu acho interessante, Mara, a reflexão assim, quantos pais passam para os filhos uma vida mentirosa, principalmente da questão financeira, das situações econômicas, do que está vivendo. Então, para o filho, está sempre tudo bem, compra o tênis da melhor marca, e a casa não falta nada, vai passear, tem tudo, mas, na verdade, está tudo enrolado lá no banco, está devendo para várias pessoas, as contas não estão sendo pagas em dia, está vivendo uma vida tudo desajustado para poder mostrar uma aparência para o filho de que está cuidando, que é bom pai e tudo, mas é mentira. Então nós aqui em casa adotamos sempre essa questão da transparência. Quando senta na mesa, conta para o filho a situação que nós vivemos, quanto ganhamos, como é que nós estamos, e aí, olha, você vai estudar, mas vai ter que ser a bolsa de estudos, minhas filhas vieram estudar fora e tal, mas eu só posso arrumar para você uma kitnet, eu só posso pagar pequenininha, porque é a condição que eu posso. Se eu pudesse, eu te dava uma casa boa para você morar, né? Mas agora, a condição do seu pai, da sua mãe, é essa. É a verdade. Não tem aquele negócio assim, meu filho nem sabe, para ele vai gastando, fazendo as coisas, porque parece que está tudo bem. Ou o contrário, né? Também é mesquinho, né? O filho tá com necessidade, e o pai dá para ele só uma miséria, quer ensinar ele a miséria, e tem dinheiro no banco, tem as coisas, a vida está vento em popa, mas o filho vive numa pobreza, porque eu tenho que deixar ele na miséria. Então, esses extremos, tudo é mentira, é enganar o outro, né? Isso é pecado grave, é pecado mortal contra o 8º mandamento, e a gente vai ter que se rever nesse sentido, né, Mara? Então, assim, pensa nisso, né? Você quer, só voltando, né, no tema da confiança, né? Você quer que seus filhos confiem em você? Você quer se tornar uma pessoa confiável, que a outra pessoa, né, qualquer pessoa confie em você? Então, viva na verdade, né? Viva na verdade. Então, acho que era isso que a gente tinha para trazer para vocês, né, nesse dia de hoje, né? Nós estamos gravando isso aqui, e você vai estar ouvindo isso aí lá no meio de julho, mais ou menos, né? Então a gente espera que encontrem vocês bem, né? Encontrem a sua família bem, e pensa nisso, né? Os mandamentos não é uma imposição de Deus para a soberania dele, para exaltar ele, porque ele não precisa disso, né? Os mandamentos de Deus são orientações, né? Para que a gente seja feliz, para que a gente viva bem, para que a gente esteja bem com Deus e com os outros e com a gente mesmo, tá?
Então eu vou pedir para que o Paulo nos dê, né? O Paulo é o diácono Paulo, né? Para mim é o Paulo, porque é meu esposo, né? Mas que o diácono Paulo possa nos abençoar você, a sua família, o seu bom propósito, né? De viver, né? Honrando, né? A fé que foi transmitida, passando para os seus filhos, né? Para que você também seja honrado pelos seus filhos e também, né? Que a gente viva na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção do Deus que é todo-poderoso, rico em misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fica em paz. Deus Fique abençoe. em paz, né? E que a gente possa se ver em breve, né? Orando para que toda essa pandemia passe e que a gente possa estar juntos em breve. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado, Diácono, obrigado, Mara, pelas palavras. Quantas coisas eles nos falaram, né? Eu fiz algumas anotações aqui, que eu achei super importante. Sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe, eles trouxeram: os pais transmitem a fé para os filhos, a fé em fatos concretos. Fiquei pensando naquelas famílias que falam, né? Vou esperar meu filho crescer para ele decidir que religião ele vai seguir. Se os pais ensinam para os filhos, não tem como eu esperar o meu filho crescer, né? Eu preciso ensinar para ele essa fé que eu tenho. E tem uma pergunta que eles fizeram e que ficou muito forte para mim. Hoje eu sou mãe e pai, mas como eu sou com os meus pais? Como eu honro os meus pais? A forma como eu honro os meus pais, os meus filhos veem. E eu ensino os meus filhos também, muito mais com atos do que com palavras. E a importância da espiritualidade na família. É importante que a família tenha uma espiritualidade, né, Denise? Quando você trouxe aqui que você queria muito os seus filhos, que a sua mudança trouxe os seus filhos para a igreja, é a espiritualidade que os alcançou, né? Sim, é o testemunho, né? É isso mesmo. É ser testemunho de vida, de amor a Deus, para dentro da minha casa, com a minha família. Isso, Monsenhor Jonas nos ensina a ser um testemunho vivo e vivido. Um testemunho vivo e vivido, que isso possa ficar para nós. E no 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Muitas vezes nós encontramos pais que difamam os filhos, falam mal dos filhos, né? Então, não levantar falso testemunho. Assim como existem mulheres e homens que na roda de amigos fala da mulher, fala do marido, né? Então, que nós possamos olhar para o nosso cônjuge, olhar para os nossos filhos, sempre com os olhos do que é bom, sempre olhando o que existe de bom. Não que você vai esconder o que não é bom e não vai falar. Sim, você precisa falar para o outro, mas ter esse olhar do que é bom no outro, né? Então, eles colocam que nós possamos viver na verdade, que a minha e a sua família possa viver na verdade. Amém? Eu quero comentar com vocês aqui esse cartaz que nós temos aqui no fundo. 20 anos, Terra da Divina Providência. A Casa de Missão de Paulínia está completando 20 anos de missão, né? E queremos convidar vocês a celebrar conosco esses 20 anos. Venha participar com a gente dessa festa. Vamos de música? Vamos de música. Uma vida não existe, vem experimentar. Uma vida não existe, vem experimentar. E de coração sentido, dia a dia se ligar. Ouça dançar ao alto, pra pequenos entender. Fala tudo, somos nova vida escondida. Sai
Estamos aqui com o nosso patrono, São José. Ele é o patrono desse grupo de oração. Então, São José, varoleiros, uma boa noite.